Muito bem, e a gente está aqui de volta. Eu estava falando sobre a novena no período anterior. Por exemplo, agora em outubro começam as novenas, né, de Nossa Senhora Aparecida, e normalmente é com missa, momentos celebrativos. Eu vou dizer para vocês que às vezes essas novenas são momentos muito ricos da vida da comunidade, né? Então participe, sem dúvida alguma, eu incentivo, tá? Mas vejam que eu disse que essas novenas, eu estava me referindo mais à novena enquanto devoção pessoal, por exemplo. Quem faz as novenas da Rosa, de Santa Teresinha, né? Que está chegando também, eu gosto, né? Normalmente está se ressaltando um aspecto bonito do Evangelho. Então, para a espiritualidade das pessoas, para alimentar a nossa espiritualidade, é algo muito positivo, tá? Eu espero que vocês tenham me interpretado bem quando eu falei sobre isso. Eu vou responder uma pergunta agora. Aliás, essa pergunta acabamos esquecendo de responder, mas ela já tem um certo tempo. Mas a gente não pode ser injusto e deixar de responder. A Vera, lá do bairro Guanandi, pergunta se eu posso adquirir uma imagem de lugares que são somente comerciais e não religiosos. Olha, atenção, se você não compra, mesmo que você comprasse, vamos supor, na Paulus, tá? Uma imagem. As pessoas têm costume de levar para o padre abençoar, né? Mas não significa, a bênção, não significa que aquele objeto, né, de certa forma te traga algo negativo. Porque o que eu digo? Eu digo que o ídolo, ele não tem poder. O ídolo tem o poder que o devoto lhe dá. Eu vou repetir. O ídolo não tem, as coisas não têm poder em si, tá? Vale aqui também, eu vou comparar. Vou entrar nesse assunto também, tá? Tem gente que não gosta, mas vamos entrar. Os supersticiosos, né? A ferradura atrás da porta, o pé do coelho, enfim. Tá certo que eu estou entrando aqui num outro nível, mas eu estou dizendo, eu não acredito na força dessas coisas, sabe por quê? Porque quem dá o poder a ela sou eu, é você, tá? Então, eu não acredito nessas coisas. Existem linhas e correntes dentro da igreja que vão ter uma outra vertente, uma outra visão. Mas eu digo, o bezerro de ouro, que poder tinha? O bezerro de ouro tinha o poder que os devotos lhe deram. Nada mais que isso. Em si, não tem nenhum poder, né? Como para nós também as imagens, né? As imagens não têm poder em si. Porque não precisa dizer para nós que é de gesso, que é de madeira, que não fala. É óbvio. Por quê? Porque essas imagens, para nós, representam, né? É a questão do caráter simbólico. Veja, não pode ser fundamentalista. Nossa Senhora não está aqui na imagem que vocês às vezes veem. Não está ali, tá? É uma representação, é uma foto que quando eu vejo me vem o carinho, me vem aquele respeito, me vem aquela veneração. Porque a imagem lembra aquilo que é verdade. Os santos estão presentes na nossa vida. A igreja celeste e a igreja estão unidos, né? Então, mas não é... Vejam, eu quero que vocês... Padre, tá fazendo rodeio? Tô fazendo um rodeio assim para chegar no ponto. Então, não dá para pensar, comprou num lugar comercial, né? Uma imagem de um santo, de uma santa. Ah, padre, mas eu já cheguei a comprar uma imagem num lugar que eu acho assim, que era frequentado mais por espíritas, porque às vezes os centros espíritas utilizam das mesmas imagens. Sabemos que historicamente, no período da colonização, existiu um sincretismo, porque os escravos não podiam, de certa forma, não podiam professar o culto das religiões oriundas da África, né? E virou esse um grande problema. O sincretismo é um problema, sim, de certa forma, sim. Mas atenção, o que você faz? Você faz se você comprou num lugar onde você percebe que, por exemplo, compra mais gente do centro espírita do que você. Qual é o problema? No sentido que se a imagem, para você, vai ter o significado que tem, você comprou uma imagem de Nossa Senhora, para você vai ter o significado disso. E o que eu aconselho? Leva para o padre. O padre dá a bênção, tá? Leva para o padre da bênção. Não é impedido de você. Por quê? A bênção significa exatamente bem dizer. O que significa bênção? Bem dizer. Agradecer. É um louvor a Deus. Por quê? Porque naquela imagem
eu estou reconhecendo que a ação de Deus aconteceu. Então eu vou pedir a intercessão, né, daquela representação, não da imagem, mas da pessoa que ela representa, do amigo de Deus, da amiga de Deus, que é o santo e a santa. Então acaba tendo o quê? Um caráter sagrado. A bênção sacraliza aquele objeto. E como é bonito, né, a gente perceber quando a gente chega na casa, até na casa do povo mais simples, tem o altarzinho lá, né, eles têm todo, né, gostam de mostrar, padre, vem aqui ver meu altarzinho. É lindo, é bonito. Deu a sacralidade daquilo. Por quê? Porque aquilo é ponte para o sagrado, né? É sinal. Então é bonito, é importante. Tudo aquilo que te leva a perceber o visível, desculpa, dizer o contrário, ver o invisível no visível é bom. Ajuda a sua fé, ajuda você a sentir a presença de Deus. Por quê? O que aquele povo sofrido pensa quando olha a imagem de Nossa Senhora? Você está comigo, né? Você está aqui, mãezinha. O povo, na hora que a gente vem, sabe aquele aperto, aquele nó na garganta, e você olha para a imagem de Nossa Senhora Aparecida ali, o que vem? Mãezinha, pega na minha mão, vamos junto, estou precisando de força, né? Então, nosso povo simples ensina muita coisa para a gente. E é isso, né? Quando eu entrei em casa de pessoas muito pobres, tem sempre lá o altarzinho, o santo, a cruz na parede. São significados bonitos, porque o ser humano, ele gosta de delimitar o espaço do sagrado como o espaço da relação com o invisível, com o transcendente, tá? Essas coisas são bonitas, mas depende mais do significado que você vai dar para isso. Porque devoção ou a bênção é um sacramental, não é um sacramento. O sacramental depende da fé, né? A bênção que você dá no terço, em todos esses objetos sagrados, depende muito do quê? Da sua fé, né? Da sua fé. Então, nesse sentido, não precisa ter medo de comprar, tá? Essas imagens em determinados lugares. Eu soube que essa imagem foi usada no centro espírita. O que você faz? Leva para o padre da bênção, né? Tem gente que vai assustar você, que sua vida desandou depois que você levou aquela imagem. Eu vou dizer assim, eu respeito essas posições, eu não acredito. Desculpa que acho que eu bati aqui no microfone. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessas coisas. Sou bastante cético, tá? Você vai dando poder à coisa. Mente tem um poder muito forte, né? Mas vou respeitar quem tiver visões distintas. Tem grupos na igreja que gostam muito de olhar para esses aspectos. Eu sou um pouco racionalista, vocês me perdoem nesse sentido. A outra pergunta da Maria Alexandre. Maria Alexandre, lá do bairro Tiradentes. É interessante a pergunta da Maria Alexandre, aliás, como todas as perguntas que vocês nos trazem. Padre, alguém me perguntou sobre a canonização. Tem fundamento bíblico? Podem realmente interceder por nós? Fale um pouco sobre isso, pois eu acredito, mas a pessoa que me questionou está assistindo. Que pena, né, Maria Alexandre? Provavelmente, porque essa pergunta eu acho que já foi feita 2 programas atrás, então pode ser que essa pessoa não está vendo. Mas vocês podem, depois esses programas, eles também são colocados no YouTube, né? O Fábio está confirmando aqui, então, seja Maria Alexandre, você pode depois indicar para essa pessoa, caso ela não esteja na audiência nesse momento. Gente, a canonização, nós dizemos assim, Paulo já chamava de santos muitos membros da comunidade, às vezes aos santos. O que significa? Que santo tem fundamento bíblico no sentido de que o termo santo, a pessoa santa é aquela pessoa que resplandece a santidade de Deus, se destaca pelas suas virtudes. Então, desde o início, sabe quando que começou a devoção aos santos? Na devoção aos mártires, o culto dos mártires. Sabe quando é que a comunidade percebia que tinha cristãos que renunciavam, que negavam a fé em Cristo? E por outro lado, tinham cristãos que não renunciavam. Não, eu não vou adorar o imperador, porque eu tenho Cristo. Cristo é Deus, né? O que acontecia? Essas pessoas eram mortas. Logo em torno do Marte se começava um culto. Tá? Como começou o culto aos santos? Através do início do cristianismo primitivo, no chamado culto aos mártires. Normalmente se começavam peregrinações, se colocava dele dentro de um túmulo especial dentro da igreja. Vocês percebem que ali nasceu a devoção aos santos, né? Que coisa interessante. Nasce do culto aos mártires, tá? Porque o cristianismo nasceu
num período de perseguição muito acirrada, né? E aqueles que testemunhavam até a morte, né, demonstravam um amor e uma fé extraordinários. Então isso chamava a atenção da comunidade. Então onde começou a canonização? Desde o início. Quando a comunidade, mas não tinha o rito de reconhecimento, mas se começava a peregrinação no túmulo do fulano, do diácono, do bispo, do São Tarciso. Vejam, o que eram essas pessoas logo depois de apedrejadas, depois de degoladas, depois de virarem mártires? Aos poucos a comunidade recolhia os corpos e começava uma veneração por essas pessoas, tá? Então é bíblico? É profundamente bíblico, no sentido de que é bíblico e é presente na tradição da nossa fé. Porque você sabe, Maria Alexandre, que nós acreditamos que a revelação está na tradição apostólica, viva, está presente na Sagrada Escritura. Paulo se dirigia a muitos membros da comunidade como santos, aos santos da... Outra coisa, quando é que a Bíblia dizia que uma pessoa tinha dons extraordinários? Como fala de José, você já percebeu? José era justo. Então a Sagrada Escritura também reconhecia qualidades, valores, virtudes presentes na vida de algumas pessoas. Quando diz assim, fulano era justo, a Sagrada Escritura está traduzindo, está dizendo, fulano era um santo. Então agora, atenção, tem má compreensão, desinformação em torno dos processos de canonização. Gente, a igreja não faz santo. A igreja reconhece as virtudes da ação de Deus na vida de uma pessoa. Porque, gente, todo domingo a igreja proclama, só vós sois o santo. Só vós o Senhor. Então ninguém dá para pensar que o santo vai substituir Deus. Mas o santo é caminho para Deus. Você entendeu? Santo não substitui Deus. O santo é um reflexo da santidade de Deus. Aqui você quer um exemplo que vai ajudar muito? A Lua. A Lua é um satélite. O que significa um satélite? Ela não tem luz própria, ela recebe luz do Sol. O que é aquela luz que você vê de noite? Mas essa luz vem da Lua? Não. É que a Lua reflete a luz que vem do Sol. Deus é a luz. Cristo é o Sol. O santo é o quê? Reflexo da santidade de Deus. O que significa canonizar uma pessoa? Deus está agindo entre nós. Deus está entre nós. Deus está agindo em pessoas. O Evangelho está sendo vivido. O Evangelho está sendo testemunhado. Então o santo traz para nós esperança. O santo aponta para o céu. Sabe a imagem de São João Batista? Eu gosto sempre de falar para as pessoas. A imagem de São João Batista em algumas igrejas está assim. Ele está fazendo assim com o dedo, né? Ele está apontando. Eis o Cordeiro de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. O santo aponta para Deus, aponta para o Evangelho, aponta para Cristo. É uma testemunha viva. Mas atenção, a santidade, ele já foi santo. A igreja só vai dizer, fulano viveu de tal modo que pode ser colocado a veneração não adoração, veneração da comunidade, porque ele conseguiu. E se ele conseguiu, nós podemos conseguir, porque ele era um irmão nosso. Não é um Deus, não é uma deusa, é um irmão nosso. E se ele conseguiu, olha, gente, não está difícil para nós, porque ele era um de nós. Ele é um irmão, né? O documento que o Papa fala sobre o caminho à santidade, né? De busca da santidade, fala que o cristão, que o santo está à porta. Gente, nós temos inúmeros santos que não foram canonizados. Pessoas que viveram a vida de tal modo, né? Que brilham para nós. Então o número de santos é muito maior do que aqueles canonizados, tá? Mas é um reconhecimento. Não é que a igreja põe lá nele, é santo. Não. Reconhece, depois de um processo bastante longo, que aquela pessoa teve uma vida exemplar. Exemplo para nós. Então o santo é um exemplo. O santo é um testemunha. O santo é uma seta. Eu digo sempre, né? O santo é uma seta para Deus, tá? E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu sei que você está aí na audiência e às vezes participa também com a sua pergunta. Nosso muito obrigado e queremos pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre os seus projetos. No final desse programa, e vamos pedir essa bênção por intercessão de Maria Imaculada. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Programa Respostas fica por aqui. Nos vemos no próximo sábado. Até mais!